E som.
Oi.
Boa tarde a todos aqui na plateia, online. Eu sou Renata Lisboa. Good afternoon, eu everyone, sou here da in the audience BPI, and also coordenadora. connected remotely. Melhorou? Acho que dá para sair de onde eu fiquei, né? Não preciso voltar. Okay, so let's e hoje continue. eu estou aqui para a gente conversar I'm here today sobre cibersegurança, for us to talk about incidentes e sanções cybersecurity na LGPD. incidents and É tema sanctions em construção pursuant que a to gente vai ter Data aqui Protection o prazer Law. de conversar We com as will be duas here pontas discussing that with both nesse contexto de ends of this segurança, context. incidentes, como remediar, enfim. How E to contribuir aqui nesse talk, a investigate gente and vai how receber o Bruno Duarte check those Garcia, incidents. We que é have today with da us Coordenação de Tratamento de Incidentes de Segurança da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É substituto do Coordenador-Geral de Fiscalização. O Bruno é bacharel em Ciência da Computação e Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, pós-graduado em Defesa da Concorrência e Direito Econômico pela Fundação Vargas. Bruno, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Vindo. E também a Rafa, que vai trazer o lado da empresa, de como funciona essa preparação toda que as empresas e adequações que as empresas estão fazendo para atender aos requisitos legais. A Rafaela Câmara é coordenadora de privacidade do iFood, especialista em direito digital pelo INSPER e propriedade intelectual pela Harvard Law School, pós-graduada em direito empresarial. Rafaela, e sem mais. Obrigada. Vou passar a palavra para o Bruno. E quem está assistindo a gente, tanto na modalidade presencial como online, fica à vontade para mandar as perguntas, que a gente já reservou um tempinho para fazê-las ao final. Bruno. Boa tarde a todos. Antes de começar, eu gostaria de agradecer a BPI pelo convite de participar desse evento. Oportunidade muito importante para a gente discutir o tema da proteção de dados no Brasil. Como representante da autoridade, me incumbiu naturalmente a parte mais regulatória e legal do tema. Então, eu vou apresentar sobre o dever de comunicação dos incidentes de segurança, a ANPD, e também a questão que tem preocupado bastante a sociedade, que é a vigência, né, 1 ano de vigência do artigo 52 da LGPD, que prevê a aplicação de sanções. Bom, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados é um órgão federal, né, a quem incumbe a vigilância da proteção de dados em todo o Brasil. Ela foi criada em 2020, dentro da estrutura da Presidência da República, e só recentemente, em junho de 2022, ela se tornou uma autarquia de natureza especial por meio da medida provisória 1124. Diferentemente de outras agências reguladoras, órgãos reguladores do Brasil, a ANPD ela foi criada do zero, então a gente não herdou nenhuma estrutura, como a Anatel herdou do Ministério das Telecomunicações ou a Anvisa do Ministério da Saúde. Então, a gente tem um desafio bastante grande, né, de estruturar uma agência do zero, tanto em termos de recursos humanos quanto de processo de trabalho. E a gente tem 3 funções básicas, que é tanto a regulamentação da LGPD, a fiscalização e a aplicação de sanções. Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados, como o próprio nome diz, é uma lei geral. Ela estabelece fundamentos, princípios e diretrizes para a matéria de proteção de dados no Brasil. Ela é uma lei que deixou diversos aspectos para serem regulamentados pela autoridade. Para organizar toda essa pauta de regulamentação, a ANPD adota uma agenda regulatória. Inclusive, os 2 temas que a gente vai tratar hoje nessa palestra, que é a aplicação de sanções, a dosimetria e o processo de comunicação de incidentes, eles ainda estão sendo regulamentados pela autoridade. Inclusive, está aberta, né, a nossa
consulta pública para agente regulatória 2022 ao 2023 e 2024. É importante que a sociedade participe para escolher os próximos temas que serão regulamentados pela autoridade. Bom, um dos primeiros temas que foi regulamentado pela NPD é justamente o nosso modelo de fiscalização. Reconhecendo o limite do modelo de comando e controle, em que as ações de fiscalização se limitam basicamente a determinar comportamentos e sancionar os agentes que não cumprem. Isso tem sido mostrado pela experiência em outras agências de que, muitas vezes, a sanção pecuniária, por si só, ela é questionada judicialmente e não é suficiente para levar os agentes à conformidade. Então, a gente adotou um modelo responsivo. Então, a gente tem ações de orientação, prevenção, e como não poderia deixar de ser, no caso de descumprimento reiterado e para agentes que não são cooperativos, a gente tem que ter a aplicação das sanções. Além disso, a gente tem a previsão de um modelo de monitoramento, reconhecendo a limitação de recursos que a gente tem na agência. Então, na autoridade, a gente tem competência para fiscalizar todos os agentes públicos e privados, diferentemente de outras agências que têm uma pauta, um setor econômico para regular, né, o tratamento de dados ele é pervasivo, ele abrange basicamente todas as atividades econômicas e diversos portes de agentes. Então, a gente tem esse desafio de tentar focar no que é importante para a sociedade. Eu chamo a atenção aqui para todos esses instrumentos, eles estão previstos na resolução número 1 de 2021, que foi editada em outubro, e eu chamo a atenção ali para as medidas preventivas. Ali a gente tem alguns mecanismos, como aviso, plano de conformidade, informe, e uma fórmula de você tentar buscar essa recondução à conformidade sem ter o custo de um processo administrativo. Então, um dos que a gente já tem utilizado rotineiramente é o aviso. Ao invés de a gente imediatamente instaurar um processo sancionador contra um agente, a gente muitas vezes explica exatamente qual é a conduta que é esperada e dá uma oportunidade para a gente corrigir aquela atuação, e com isso a gente consegue o mesmo resultado com um custo muito menor para a sociedade. Bom, eu tenho que tratar das sanções administrativas. Então, a LGPD ela previu no artigo 52 uma ampla gama de sanções, que vão desde uma advertência, mas ela vai ser acompanhada de determinação de medidas corretivas. Então, a gente pode, eventualmente, entender que o agente precisa adotar determinado controle de segurança, por exemplo, e a gente vai obrigá-lo a cumprir por meio dessa sanção. A gente tem a tão temida multa, né? É a multa diária ou simples, e ela chega até 50 milhões, mas, na verdade, ela está limitada a 2% do faturamento, excluídos os impostos. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que esse limite é por infração. E o nosso modelo, né, LGPD, ela tem uma particularidade que, diferentemente de outras legislações, ela não adotou tipos infracionais e as respectivas sanções. Isso vai ser objeto de regulamentação no regulamento de dosimetria que está sendo construído pela NPD. Bom, a gente tem penas não pecuniárias que podem ter impactos significativos na imagem da empresa, como a publicização da infração, e mesmo bloqueio ou eliminação de dados pessoais, que é uma coisa que pode, inclusive, inviabilizar a atividade de determinadas empresas. Obviamente, isso é pensado para casos de agentes que, por exemplo, não tenham hipótese legal para tratamento, ou usem para fins que são totalmente ilícitos, como fins discriminatórios. As duas outras sanções que estão marcadas em vermelho, elas são como se fosse uma segunda etapa. Elas são aplicáveis para os agentes após a aplicação de uma das penalidades que estão na primeira etapa, para o mesmo caso concreto. E aqui a gente chega no limite, né, de proibir determinada atividade de tratamento. E a grande questão é que o artigo 53 da LGPD, e essa é uma dúvida que tem sido recorrente, quando a NPD vai aplicar sanções, por que não foram aplicadas sanções, quando será a primeira sanção?
Bom, o artigo 53 ele determina que a NPD deverá regulamentar a metodologia de dosimetria das sanções. Então, em resumo, até o momento não foram aplicadas sanções. A boa notícia é que a resolução, né, de dosimetria e aplicação de sanções administrativas já está adiantada e ela encontra-se, inclusive, em consulta pública até o dia 15 de setembro. É extremamente importante que a sociedade participe, porque uma vez que esse regulamento seja aprovado, ele vai passar a ser obrigatório e vai ser aplicado para toda a sociedade. Um ponto importante que eu gostaria de esclarecer é que, em que pese a gente não esteja aplicando sanções nesse momento, a LGPD ela foi promulgada em 2018. Ela entrou em vigor em 2020, exceto pelas sanções, que é o artigo 52. A partir de agosto de 2021, as condutas infrativas elas já são passíveis de aplicação de sanção. A gente já tem processos sancionadores abertos na NPD contra alguns agentes. Eles estão sobrestados aguardando a aprovação da regulamentação de sanção. Então logo essa regulamentação seja aprovada, vai chegar o momento em que a NPD vai começar a aplicar as sanções. Bom, superado o primeiro tema da apresentação, eu vou entrar na questão da cibersegurança e o processo de comunicação de incidente. Bom, cibersegurança é um mundo, né, é um assunto técnico, que acho que foge do escopo um pouco do nosso evento, mas eu acho importantíssimo a gente situar a cibersegurança dentro da discussão da proteção de dados pessoais. Então, a gente tem uma interseção da proteção de dados com cibersegurança, mas, como está no primeiro artigo da LGPD, a LGPD ela não se aplica só a dados no formato digital. A LGPD se aplica a dados pessoais que estejam em qualquer meio. Então, eu incluí a segurança da informação, que é um tema mais amplo até, do lado de cá. Todo mundo sabe que hoje a maior parte dos dados estão em meios digitais. Porém, existem, né, dados que não são pessoais. Existem incidentes de cibersegurança que não são com dados pessoais e são extremamente relevantes. Mas isso foge um pouco do escopo da LGPD. Por outro lado, a proteção de dados ela não se limita à segurança. A gente tem vários princípios da LGPD, como finalidade, adequação, não discriminação, e que eles devem ser observados e que, inclusive, eles têm o potencial de mitigar, né, o potencial de dano de um incidente que venha a ocorrer. Então, por exemplo, atendendo ao princípio da necessidade, que você deve, né, tratar o mínimo de dados necessários para a sua atividade, quando da ocorrência de um incidente, você terá um incidente menos grave. Eu chamo a atenção também para o princípio da prevenção, responsabilização e prestação de contas, que eles estão relacionados à segurança. Então, as medidas de segurança elas devem ser tomadas antes do início do tratamento, das operações de tratamento de dados. E o princípio da responsabilização e prestação de contas diz que a empresa ela deve ser capaz de demonstrar que ela adota esses controles e que eles são efetivos. Bom, qual é o grande desafio da segurança? A LGPD, no artigo 46, ela determina, né, que os agentes eles devem adotar medidas de segurança técnicas e administrativas aptas a proteger os dados. Bom, a segurança ela tem duas questões. A primeira é a complexidade dos sistemas e o segundo, que está representado por essa corrente, porque a segurança, como uma corrente, ela tem a força do elo mais fraco. Então, ainda que você tenha 99% das suas medidas de segurança corretas, se você tiver uma vulnerabilidade, você vai acabar tendo um incidente de segurança. E a segunda figura é para mostrar a importância de que os modelos de segurança adotados eles sejam feitos em camada, em profundidade, porque todo controle de segurança pode falhar. Quando ele falhar, é importantíssimo que você tenha outras camadas que possam tentar mitigar o efeito daquele incidente. Uma coisa que acontece bastante frequentemente, incidentes de sequestro de dados, e que a gente vê que poderia ter efeitos muito menores da empresa, é porque a rede não é segmentada. Então, uma estação de trabalho de um setor irrelevante da empresa acaba
paralisando a empresa inteira, porque você confiou ali, sei lá, no antivírus, no anti-malware, ele falhou, e aí você não tem uma segunda camada para tentar mitigar o efeito daquele incidente. Bom, o incidente ele não é uma questão de se vai acontecer, ele é uma questão de quando vai acontecer. Então, a gente tem grandes empresas, mesmo da área de segurança, de grande porte, que sofrem incidentes de segurança. O importante é que a lei já prevê que você vai ter incidentes de segurança. É importante que você esteja preparado e que você faça a comunicação desse incidente para a autoridade e para os titulares. O que é um incidente de segurança? Diferentemente do que as pessoas, em geral, entendem, ele não está limitado só à violação de confidencialidade dos dados. Então, o incidente de segurança ele é um evento diverso que pode comprometer a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados. A gente tem mais 2 filtros para a comunicação do incidente dentro da LGPD. Primeiro, ele deve, obviamente, envolver dados pessoais. E tem o segundo filtro, que ele deve ser um incidente capaz de causar risco ou dano relevante aos titulares. Ou seja, a NPD ela não é um CSERT. A gente não recebe todos os incidentes de segurança que ocorrem em uma empresa. Não é esse o objetivo. O objetivo é a gente receber incidentes que efetivamente envolvam dados pessoais e causem risco aos titulares. E como eu vou saber se o incidente causa risco aos titulares? Então, esse é o momento que a empresa deve se preparar e mapear os riscos das suas operações de tratamento. É muito importante que vocês façam isso antes do incidente, para que, no momento do incidente, você tenha capacidade de dizer, olha, o risco de terem sido afetados tais dados é esse, e, por isso, eu devo ou não comunicar a NPD. Bom, tem outro agente envolvido, em geral, nos incidentes, que não é obrigatório, mas, em geral, com outsourcing é extremamente normal, que é o operador. O operador, ele é indispensável que você tenha um contrato com o seu operador, prevendo a obrigação dele te comunicar os incidentes de segurança. A LGPD ela impõe uma responsabilidade civil solidária entre o controlador e o operador pelos incidentes. Mas, muitas vezes, as pessoas não estabelecem um fluxo de comunicação adequado com o seu operador. O ponto principal desse slide, e que muita gente às vezes confunde o intuito do artigo 48, e eu coloquei ali o titular de dados em primeiro lugar, não é por acaso. O intuito do artigo 48 é que você comunique, quando você tem um incidente que causa um risco para o titular dos dados que você trata, é que você comunique primeiro a ele. Comunicando ao titular que ele vai ter capacidade de reagir ao incidente e ele vai ter condições de se precaver e minimizar os danos que serão causados por aquele vazamento. Por outro lado, você vai comunicar a NPD porque você tem o dever, pelo princípio de responsabilização, de comprovar que você adotou medidas adequadas para a prevenção e proteção dos dados. Bom, o que eu preciso na prática para passar pelo processo de comunicação de incidente de segurança na sua empresa? Bom, aqui tem um primeiro passo, que é assim, olha, eu preciso ser capaz de tratar incidentes. Então, a gente está tratando na LGPD de todo tipo de agente, porque, como eu disse, o tratamento de dados é universal, então você tem aqui desde um médico que trata dados do seu paciente até uma empresa multinacional que tem dados de milhões de pessoas. Nem todo mundo é capaz sequer de detectar esse incidente. Detectado o incidente, você tem que ser capaz de medir o impacto sobre os dados pessoais. E o que eu quero dizer com isso? Bom, muitas vezes a gente tem incidentes e a empresa é incapaz de determinar quais foram os titulares afetados. Essa é uma das perguntas que vão ser feitas no formulário de comunicação de incidentes da NPD. Quais foram os titulares afetados? Para você saber isso, você tem que ter registro de acesso, por exemplo. E se você não tiver, isso vai ser muito ruim para você, porque, pelo princípio da prevenção, a gente vai ter que assumir que, já que você não tem como comprovar que os dados
de toda a sua base for afetada, a gente vai ter que assumir o pior cenário. E isso é ruim para a empresa. Além disso, você tem que fazer a sua análise de risco, porque nem todo incidente com dados pessoais vai ter risco relevante. Mas quem tem condições, né, até pela simetria de informações, de dizer que aquele incidente é relevante ou não, é o próprio controlador. Você conhece o contexto em que você trata os dados. Quando você diz para a NPD que teve um incidente, e se você não sabe, novamente, a informação que eu tenho vai ser que está no formulário, e, em razão dela, eu vou ter que tomar uma decisão. E quanto menos informação eu tiver, maior a chance de eu tentar atuar em defesa do titular. E o terceiro ponto é que você tem que ter um meio de comunicação com seus titulares de dados. Então, são várias coisas complexas, e isso tem que ser feito naquele prazo razoável que está sendo regulamentado, e que provavelmente vai ser hoje o prazo que a gente sugere no nosso site é de 48 horas. Bom, isso aqui é um gráfico com o volume de incidentes que foram comunicados para a NPD até hoje. Então, até hoje não, até junho de 2022. Então, a gente teve 331 incidentes já comunicados à NPD. Eu chamo a atenção que em quase 10% deles a gente emitiu avisos, ou seja, houve algum descumprimento que a gente teve que dar esse alerta, né, para os agentes de que, se eles não cumprissem com suas obrigações, a gente instauraria processos administrativos. E, bom, outro ponto é que os principais tipos de incidentes que foram comunicados para a gente são sequestro de dados, são quase 30% dos incidentes. A gente tem vários incidentes envolvendo falhas de segurança em APIs. Então, as empresas têm APIs que permitem recuperar dados com mecanismos de controle de acesso inadequados. O que acontece nesses casos, em geral, é que, por meio de um ataque de varredura, um agente malicioso captura parte ou todos os dados. E em mais de uma vez, de ocasião, já aconteceu das empresas dizerem, olha, infelizmente eu não tenho registro de acesso e eu não consigo dizer quais foram os titulares afetados. Nessa situação, novamente, o ônus acaba caindo para a empresa e a gente manda comunicar a toda a base de dados. E o terceiro tipo de incidente bastante frequente é justamente publicação não intencional. Então, assim, não adianta você ter uma equipe de TI maravilhosa, todos os controles de segurança, firewalls e etc., implementados, se sua equipe, né, seu elemento humano, não tiver capacitado. Então, a gente tem muitos incidentes reportados resultantes de falhas humanas, procedimentos incorretos da equipe. Bom, para finalizar, eu vou falar dos incidentes não comunicados à NPD, porque, obviamente, né, a legislação ela determina que os agentes comuniquem esses incidentes à NPD, mas a NPD também não pode ficar só passivamente aguardando essa comunicação. A gente recebe, então, por meio de denúncias, notícias e mesmo monitoramento, a gente pode monitorar leak sites de grupos de sequestro de dados, e, eventualmente, apurar que houve um incidente. Então, a gente tem um procedimento específico, que é esse processo de apuração de incidente, em que a gente apura, né, a ocorrência de um incidente e comunica a empresa, pede que ela comunique o incidente para a NPD aos titulares. Isso aqui, obviamente, é um caminho que é menos feliz, né? Então, aqui você já não está sendo tão colaborativo, e isso aqui pode levar a um processo sancionador por não comunicação de incidente de segurança. É isso a minha parte, eu agradeço e deixo os contatos da coordenação de fiscalização. Obrigado. Muito obrigada, Bruno. Cumpriu, assim, rigorosamente o tempo. Vamos passar para a Rafaela. Vamos colocar aqui, por favor, a apresentação da Rafaela. Que vai conversar com a gente sobre como aplicar e se resguardar e se preparar para quando, né, Bruno, o incidente ocorrer. Boa. Obrigada, Renata, pelo convite. Obrigada, Bruno. Aí.
por dividir esse painel comigo. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui com vocês para falar sobre esse tema que é super relevante. Sou a Rafaela Câmara, coordenadora da área de privacidade do iFood. Vim aqui para dividir esse painel e falar sobre cibersegurança e prevenção de incidentes. Vocês já viram que a autoridade está aqui de olho, né, gente? Então, bora falar desse tema de uma forma bem objetiva, prática, né, que a gente já está acostumado a falar sobre a lei. Então, eu quis trazer um pouquinho para vocês sobre a experiência, né, do dia a dia de uma empresa. Falando um pouquinho sobre o iFood, o iFood é uma empresa brasileira de food delivery, né, que conecta entregadores, restaurantes, mercados e clientes, né? Então, hoje a gente tem aí como últimos dados publicados no nosso site institucional que a gente realiza 60 milhões de pedidos aproximadamente por mês. Então, vocês podem imaginar que é muita operação, é muito dado ali envolvido, né? Então, a gente precisa sempre estar atento. Enfim, temos aqui uma relação com titulares diferentes, né? Então, a gente tem os clientes, os próprios entregadores, os sócios, os representantes das empresas. Então, a gente tem um ecossistema complexo. E também de funcionários, né? Então, a gente conta aí com aproximadamente 5 mil, esse dado está até desatualizado, colaboradores, né? 200 mil entregadores ativos, aproximadamente, e também 270 mil parceiros. E parceiros, eles, restaurantes e mercados. Falando um pouquinho da área de privacidade do iFood, queria até convidar vocês para conhecer esse portal, né? A gente tem aí o portal de privacidade, em que a gente publica para a sociedade civil, para os próprios titulares, para a autoridade, para as pessoas que têm interesse no assunto, para entender o que é privacidade para o iFood, né? A gente conta aí com 4 pilares: transparência, segurança, né, que inclusive o tema de hoje, inovação e personalização. Então, tudo isso está no nosso dia a dia. A gente traz que privacidade é parte da nossa entrega, de entrega a gente entende, e principalmente que os dados são dos próprios titulares. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala aí da privacidade das pessoas. Boa, sabendo que aqui a gente tem um congresso de propriedade intelectual, né, e até compartilhando essa curiosidade, eu atuei nessa área de propriedade intelectual dentro do iFood, inclusive, mas com a LGPD, com toda essa demanda, a gente está focado aí no tema. Então, até para trazer um pouquinho dos conceitos da lei para vocês, rapidamente, né, a LGPD ela veio para regular esse tema, né, então a gente tem o direito à privacidade, né, à vida privada, previsto na Constituição Federal e, recentemente, a proteção dos dados pessoais também. Então, o que é isso, né? É um direito do indivíduo, que é o dono desses dados, né? Então, é o dono do dado pessoal, que é aquela informação que conecta, que pode identificar uma pessoa, né? Então, às vezes, é um dado muito óbvio, né, como o nome, o CPF, mas tem outros dados que possam vir a identificar uma pessoa. Em qualquer atividade de tratamento. Então, a gente tem um ciclo de dados, né? Então, a gente tem desde a coleta até a exclusão dos dados, compartilhamento, enfim, qualquer atividade que possa estar relacionada a esse dado pessoal, em qualquer meio, né? Digital ou físico impresso. Falando em cibersegurança, em uma empresa de tecnologia, a gente tem aí, primordialmente, o uso no ambiente digital. Nessas atividades, a gente tem diferentes agentes e pessoas interessadas, né? Então, a gente tem a figura do controlador e do operador. O controlador é aquele que decide sobre as atividades de tratamento, né? E o operador é aquele que realiza em nome do controlador. O titular de dados, né, é o dono dos dados, né? Quando se fala em propriedade dos dados, é a pessoa, né, a quem se refere essas informações. A própria autoridade e o encarregado de dados, né, também conhecido como DPO, que é quem faz a ponte aí entre o controlador, titular e autoridade nacional. Bom, como o Bruno já bem colocou, né, a gente tem aí o princípio da segurança como um dos princípios da LGPD. É um pilar de segurança que já existia nas empresas, né, e que a gente importou aqui, falando de matéria de privacidade. Então, a gente precisa implementar medidas técnicas e administrativas para proteger esses dados de qualquer atividade de tratamento indesejada, né? Então, acesso não autorizado, acidentes,
perda de dados, qualquer tratamento que seja inadequado ou ilícito. Isso é um dever de todos os agentes, né? Seja ele controlador ou operador de dados. E dentro desse ecossistema, né, a gente tem aí essas medidas preventivas, que é o que a empresa realmente pode fazer agora, né? Então, o que a gente pode fazer para prevenir o incidente, para manter essa base de operação segura? Mas tem um ciclo possível, né, que, eventualmente, se ocorrer um incidente, né, que nenhuma empresa quer que isso aconteça, né, mas, como bem colocado, muitas vezes é inevitável, mas também é uma janela de oportunidade, né? A partir do incidente, a empresa pode aprender, sim. E aí temos os remédios. Boa. Então, falando aqui primeiramente das medidas preventivas, né? É super importante a empresa fazer uma avaliação de quais são as medidas que se aplicam àquela atividade, né? Não tem uma regra específica. Claro que a gente tem medidas já bem praticadas no mercado, mas é super importante avaliar qual que realmente é aplicável para aquela atividade, né? Então, após essa avaliação, verifica-se as melhores práticas de mercado, né? Então, é ideal buscar aí o estado da arte, né? O que melhor poderia ser feito nesse cenário, e também registrar, né? Porque a gente sabe que precisa prestar contas, que precisa saber o que já foi implementado, então, tudo isso aí deve ser considerado. E também prestar atenção que já me perguntaram, né? Se eu não implementar nenhuma medida, não tiver monitoramento, não vou ficar sabendo do incidente, então tudo bem, né? Mas, na verdade, não é assim, né, gente? Se não tiver medidas implementadas, o potencial dano, né, é imensurável, né? Então, é super importante que a empresa consiga, né, fazer esse monitoramento e se prevenir de fato. E, considerando essas medidas, né, técnicas e administrativas que a gente tem na LGPD, a LGPD não é expressa sobre quais exatamente a empresa precisa tomar, mas a gente tem aí algumas demonstrações, né, e aqui eu trouxe o que é de praxe para que a gente implementa na empresa, né? Então, é super importante fazer uma análise de maturidade em segurança. Eu sou da área de privacidade, né, mas a área não trabalha sozinha, a gente tem a equipe de segurança da informação, então a gente precisa entender o que se aplica àquele caso. É super importante proteger os ambientes, todos os ambientes, né, seja ele digital ou físico, né? Não adianta nada implementar as medidas mais complexas e o colaborador colocar a senha do computador dele no post-it ali colado. Então, até para prevenir isso, a gente precisa de fazer treinamento. Precisa colocar isso na cabeça do pessoal, porque realmente ali, às vezes no dia a dia, numa atividade simples, que pode ter uma abertura para um incidente, né? Então, a gente precisa que as pessoas estejam atentas, né? Estejam treinadas e também tenham esses guias internos, né? Sem ficar falando muito juridiquês, né? A gente precisa de uns guias objetivos que falem, olha, isso é uma medida recomendada, evite fazer isso, para realmente implementar essas políticas da empresa. E algo super interessante que eu estava até compartilhando com eles antes do nosso painel é que hoje a gente pratica, né, a simulação de incidente. Então, quando a gente pensa em uma possibilidade de incidente, a gente já tem um comitê de crise, né, estipulado com as áreas estratégicas, pessoas ali que atenderiam, né, essa demanda. Então, a gente fazer essa simulação, né, é super importante para que todo mundo já entenda o que fazer, o que não fazer e aprender ali com essa experiência que não é real, né, mas ali simulada. Mecanismos para detecção, então, se ocorrer um incidente, quanto antes souber, melhor. E ter o plano de resposta, né? Então, a gente precisa ter um caminho ali, porque na hora do estresse ali, da ocasião, a gente precisa ter um direcionamento e o plano é super importante para isso. Então, quanto mais detalhado, melhor. E os controles, né? Então, ter controle de acesso, saber quem pode acessar essa informação ou não. Enfim, tudo isso aplicado junto, né, deixa essa preparação mais robusta, né, de prevenção. Implementar controles, a gente não pode só levar em consideração a segurança, também a gente precisa entender o que a gente quer atender aqui, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de arquitetura de dados, a gente busca também favorecer o titular de dados, a gente precisa deixar ele no centro daquilo, né? Como que eu implemento essas medidas favorecendo ele?
Aí tem as medidas técnicas, né? Coloquei alguns exemplos aqui para vocês. E como que eu consigo equilibrar, né, esses potenciais riscos, as medidas, a arquitetura com benefício ao titular. E também implementar a supervisão, né? A gente precisa das áreas competentes aí para aplicar as políticas, para reforçar isso no dia a dia. E também tem o Privacy by Design, que é algo que eu vou falar um pouquinho mais na frente, para deixar isso vivo, né? Não adianta implementar, fazer uma política e colocar ele na gaveta, né? A gente precisa que isso permaneça ali vivo, constante na operação da empresa. Essas duas perguntas eu devo fazer elas tipo toda semana, porque sempre que a gente vai avaliar um novo projeto ou um novo produto, a gente minimizando os dados já é uma medida de segurança por si só, porque quanto menos dados houver naquela base, menor potencial lesivo ali, em eventual vazamento ou outro incidente de segurança. E também quanto menos dados pessoais sensíveis, então a gente pode trabalhar isso, né? Então, qual que é o mínimo necessário para atingir uma finalidade? Vamos no mínimo, né? E, se possível, anonimizar o dado também, que a gente não fala de dado pessoal. E falando do Privacy by Design, vou passar aqui rapidamente, né? A gente tem esses 7 princípios e eu costumo aplicar isso, né? A equipe toda, para tudo que for nova atividade dentro da empresa. Então, como que eu posso implementar a privacidade desde a concepção de um produto? Eu preciso ser proativo e preventivo, então, tem que ser antes, né? Ter isso como um padrão, incorporar a privacidade ao design, e pensando em funcionalidade total. O que seria isso, né? A privacidade, ela vem como uma soma. Ela não vem para atrapalhar o design ou a funcionalidade daquela plataforma. A gente precisa que tudo trabalhe junto, né? Pensando também a segurança de ponta a ponta, né? Então, a gente também pode ter um security by design dentro desse ciclo completo de dados, desde a coleta até a exclusão, trazendo também visibilidade e transparência, e também registro das medidas implementadas e respeitando sempre, né, a privacidade do usuário. Pronto. Aí a gente chega na parte do incidente, agora que são elas, como lidar com o incidente, sob de um incidente aí. Temos aí umas ações iniciais previstas, né? Então, controle é super importante e monitoramento. Então, a gente tem aí equipes, pessoas que estejam aí full time, olhando para as atividades, para detectar eventual abertura. Acionar o plano de respostas, aproveitar essa primeira hora, né? A primeira hora é essencial, assim, as principais medidas precisam ser implementadas para que a gente consiga remediar e, eventualmente, fechar portas, enfim. As primeiras ações são cruciais, elas definem o rumo desse incidente. E acionar o comitê de crise junto com o encarregado de dados, né? Pensando aí numa possível exposição de dados pessoais, que aí a gente vai ter aí todo esse ambiente e as pessoas preparadas para tentar remediar o incidente. Já no plano de ação, né, a gente precisa buscar investigação, de repente a investigação leva certo tempo, né, mas para que ela seja efetiva, a gente também precisa coletar as provas, então a gente precisa sempre registrar também, ter tudo ali, todo esse ambiente já registrado, né, porque tudo é muito rápido, né? Então, é super importante que as pessoas estejam preparadas, a gente tem equipes técnicas aptas a emitirem pareceres ali, no momento, ali, rapidamente, verificar a gravidade do incidente, se ele é acidental ou intencional, né, porque pode ser que ele seja acidental ou tenha algum crime envolvido, uma má-fé. E também apurar se ele envolve dados pessoais ou não. E aí é onde entra a área de privacidade, né? Porque, como bem colocado pelo Bruno, muitas vezes o incidente de segurança não envolve dado pessoal, então a gente não tem um potencial risco aí para esses titulares. Então, verificado o incidente com dado pessoal, o que fazer? Eu acho que o Bruno já bem trouxe aqui, né? Mas a gente precisa avaliar, né, qual que seria o risco, o potencial dano relevante a esses titulares. E como verificar isso, né? É bem sensível, porque a gente não tem uma regulação muito específica, nem
a gente só tem um direcional. Então, se houver minimamente um dano verificado ali, é importante comunicar e informar esse titular, entender qual que é a base afetada, né? Então, e também a NPD. E a gente tem aí um prazo razoável, estipulado pela LGPD, e também a recomendação de 2 dias úteis, né, pela NPD. Eu acho que é isso, pessoal. E quando a gente fala de incidente, tem a oportunidade de lição aprendida, né? Então, o que a gente pode fazer, né, a partir disso que ocorreu, para aprender e ter um sistema cada vez mais seguro? Então, acho que é isso. Adiantei bastante meu tempo, né? Muito obrigada, gente. Obrigada. Eu vou abrir para perguntas, mas antes eu vou aproveitar a minha posição aqui para pedir à Rafaela que conte para a gente um pouquinho como funciona esses, entre aspas, treinamentos que vocês fazem para tentar fazer com que todo mundo esteja na mesma página para quando a gente acontecer. Legal. É praticamente um estudo de caso, né? Então, uma pessoa levanta um potencial caso de incidente, elabora as possíveis ações e o comitê é convocado, né, para fazer essa simulação e ninguém sabe desse contexto, né? Então, é trazido esse contexto de X ação aconteceu. O que vocês fariam? E aí a gente tem aí as áreas principais envolvidas para tentar remediar. Então, a gente fala aí da área técnica, né, de segurança da informação, o pessoal de tecnologia, de privacidade também, de comunicação, e, eventualmente, outras áreas que sejam relacionadas ali, né, dependendo do impacto possível para aquele caso. E a gente vai fazendo isso em módulos, né? Então, no primeiro momento é apurado, enfim, eu não trouxe um caso concreto para aqui, né? Mas assim, no primeiro momento tem X informações. E a gente debate, discute, aí cada área traz as ações principais que seriam feitas. E aí depois a gente passa para a segunda etapa, né? E aí a gente já tem mais informações trazidas por esse interlocutor. E aí a gente teria novidades, né? Porque na prática seria basicamente isso, né? As informações elas vêm vindo a partir do momento que a gente começa a investigar, ou de repente a gente tem informações externas, então o caso vai evoluindo. E aí depois uma outra terceira fase, olha, apuramos essas informações, aquelas, e o que fazer agora? E igual eu estava até falando com o Bruno antes, né? É muito difícil no primeiro momento a gente já saber exatamente se tal dado ou quem fez aquilo. Então, assim, nessa parte inicial, a gente precisa tomar mais medidas preventivas e proativas para tentar remediar problemas técnicos, né? Para depois, com calma, tentar entender. É necessário comunicar, não é necessário? É um caso de mídia? Como comunicar isso? Então, é importante ter essa atenção também, né, para a gente não gerar uma sensação de caos ali, e conseguir ser assertivo na hora de comunicar. Então, normalmente, tem essas fases, né, porque em um plano de ação, essa temporalidade ela é crucial. Então, de quanto em quanto tempo a gente vai fazer um report? De 1 em 1 hora? Então, de 1 em 1 hora, as equipes técnicas voltam com as informações investigadas, apuradas e pareceres. Então, é super relevante aí, igual eu coloquei esse ponto da primeira hora, mas, normalmente, as primeiras 24 horas, assim, elas são cruciais para que a gente consiga evoluir em termos de investigação e de apuração. Maravilha. Eu tenho uma pergunta, obrigada pelo painel, aos três, a Tatiana Campelo aqui do Demarest. A pergunta é para o Bruno, mas se vocês quiserem comentar também, é um pouco na linha do que a Rafaela estava falando agora. A questão das primeiras horas realmente a empresa está focada em tentar entender o que aconteceu. Então, por mais que ela tenha toda uma medida preventiva, por mais que ela tenha se preparado antes, é sempre um desafio aqueles primeiros momentos. Então, as 48 horas sugeridas, elas nunca vão ser suficientes para ter informações mínimas, ou pelo menos o mais apurado possível para poder comunicar. E, ao mesmo tempo, a empresa quer comunicar com uma transparência total que ela tem que fazer à NPD. Então, como é que a NPD vê isso? É melhor comunicar de forma preliminar e depois
chegando com as informações adicionais, é melhor esperar um pouco. Então, esse dilema, é isso que eu queria que você trouxesse um pouquinho os teus comentários nesse ponto, Bruno, por favor. E depois também a segunda pergunta com relação aos outros órgãos. A ANPD, ela vai também, a partir desse momento, comunicar outros órgãos para eventuais outros desdobramentos que, obviamente, interessam ao titular? Obrigada. Agradeço a pergunta. Bom, a questão do prazo da comunicação é uma das que está sendo bastante discutida no processo de regulamentação. A norma de incidente de segurança ela já tem uma minuta, mas ela ainda não está tão evoluída quanto a de dosimetria, que já está em consulta pública, mas ela em breve deve entrar para a consulta pública. Eu acho que é um dos temas bastante relevantes a serem discutidos e que a sociedade pode contribuir, essa questão do prazo. Atualmente, e o nosso formulário é inspirado da autoridade do Reino Unido, a gente já prevê uma comunicação em fases. Então, no primeiro momento, você pode fazer uma comunicação preliminar e a gente tem dado 30 dias para que a empresa finalize a investigação e diga se houve ou não um comprometimento de dados pessoais e providencie já a comunicação aos titulares. Né? Nesse prazo, que eu acho que é bem aceitável, mas a gente, obviamente, se eventualmente, né, existem situações, né, como eu disse, a gente está tratando com todo tipo de agente, com nem sempre é um banco de dados estruturados, que a pessoa fala assim, olha, tem X linhas, às vezes acontece de vazar um repositório de documentos, as pessoas precisam de prazo para apurar exatamente quem são as pessoas que estão naquele repositório, e a gente tem essa flexibilidade, desde que o agente peça e justifique, a gente vai dar o prazo necessário para concluir. O importante, né, o que a lei prevê é que você comunique à autoridade e, né, faça os esforços necessários para identificar os titulares e comunicar para eles. A segunda pergunta sobre outras autoridades. Né? Então, a LGPD ela prevê, né, que a gente comunique, inclusive, quando da aplicação de determinadas sanções, especialmente aquelas mais graves de suspensão e exclusão de bloqueio, exclusão de dados, que a gente interaja, né, com outras autoridades. Isso já acontece, por exemplo, no caso de empresas que estão sujeitas à legislação do cadastro positivo, ou o setor bancário. Então, a gente teve, né, incidentes aí publicamente conhecidos com o PIX, em que houve, né, uma comunicação com o Banco Central. André. Obrigado, Renata. Eu sou André Oliveira, do Daniel Advogados. Queria fazer uma pergunta para a Rafaela. Ficou claro que esse processo pós-incidente é complexo, tem várias etapas e muita gente envolvida. E dentro de tudo isso que tem que ser feito, tem o assessment da gravidade do incidente, né? Até para decidir se vai ser necessário ou não a comunicação, em que momento e como isso acontece, dentro de todas essas etapas e com tanta gente envolvida. Parabéns aí pelo painel. Ótima pergunta. Normalmente fica com a nossa equipe mesmo, a gente apura a gravidade do incidente de acordo com alguns elementos. A gente tem um framework, né, para considerar, por exemplo, volume de dados, se o incidente foi intencional ou se foi acidental, se envolve dado sensível ou não. Então, dentro disso, dentro dessa matriz, a gente consegue chegar num resultado e uma análise de que o risco seria alto, médio ou baixo, né? Então, a gente conta com isso também, e a partir dessa análise de risco, a gente faz um relatório para direcionar justamente, né, quais ações que são importantes a partir dali. Alguma pergunta? Não? Bom, eu gostaria de complementar essa resposta sobre avaliação de risco. Então, é importante, então, que a própria organização, né, dependendo da situação, ela faça o relatório de impacto à proteção de dados, para que você já tenha uma noção dos riscos que implicam aquela operação de tratamento. Isso não depende só da natureza dos dados, mas do próprio contexto. Então, você pode ter contextos em que os dados vão ser... A pessoa fala assim, olha, eu só trato nomes de pessoas. A princípio, isso não é grande coisa, mas depende. Seu contexto, se for a lista de pessoas do programa de proteção de testemunha, vazar só o nome delas é suficiente para colocar a vida delas em risco.
E, por outro lado, se você, né, utilizar um programa para minimização da coleta dos dados, por exemplo, de pagamento, você pode ter, olha, eu não armazeno os dados de pagamento, eu armazeno, sei lá, alguns dos dígitos do cartão de crédito. Quando isso vazar, a princípio, não vai ser possível, né, para a pessoa que teve acesso àqueles dados fazer transações fraudulentas. Então, já tem uma justificativa para, olha, o meu risco aqui é menor do que se eu tivesse lá todos aqueles dados. Então, é importante fazer um trabalho prévio ao incidente, para não ter que, dentro desse curto prazo ali, em que há um estresse, que há necessidade de restabelecimento de serviço da empresa, você ainda ter esse ônus de conseguir decidir se eu preciso ou não comunicar. Bruno, tem uma pergunta que veio aqui pela nossa audiência que está online, da Daniele Campelo Tavares Gomes, de Blasi Parente Associados, em que ela pergunta, com relação à definição da relevância do risco ou potencial dano do artigo 48 da LGPD, e conforme foi mencionado, a notificação não será para todos os incidentes. A NPD regulamentará de forma mais objetiva o quesito da relevância para a determinação da real necessidade da notificação, tanto à NPD quanto aos titulares? Sim, esse é um dos temas mais debatidos lá durante o processo de... Desafiadores, né? De regulamentação da comunicação de incidente de segurança. Vale lembrar que, diferentemente da GDPR, que ela estabeleceu 2 critérios, um para comunicação de incidente de segurança a autoridades, que é o fato de haver um risco aos titulares, e outro que é para a comunicação aos titulares, que seria alto risco, e veja bem que também não é um critério exatamente objetivo lá na GDPR, a LGPD dela tem um critério só, e a gente tem que discutir, né, qual vai ser a leitura que a gente vai ter disso. Porque, tendo um critério só, a gente pode ou obrigar a qualquer incidente que tenha risco ser comunicado aos titulares, ou a gente pode, eventualmente, não comunicar determinados incidentes, porque eles têm um risco baixo para a autoridade. Esse é um dos pontos que está sendo discutido. Um dos objetivos da norma é justamente esclarecer essa questão do que será considerado um risco ou dano relevante para fins de comunicação do artigo 48. Novamente, eu convido a sociedade a participar, porque isso vai ter efeitos, né, relevantes aí na questão da proteção de dados e na prática do dia a dia das empresas. Eu vou ver se tem mais alguma pergunta. Aqui na internet, não. Eu acho que a segunda parte da pergunta da Daniele você já respondeu, que era justamente se ela seguiu ou não a GDPR, né? Enfim. Alguém tem mais alguma pergunta na plateia? Acho que não. Então, antes de encerrar, eu vou convidar a todos que participem da reunião da Comissão de Direito Digital, que vai tratar sobre a consulta pública, que o Bruno mencionou, e é a oportunidade da gente, enquanto sociedade civil, se manifestar e apresentar nossas ponderações, que vai acontecer no dia 25, então todos os associados são convidados e bem-vindos para essa discussão. Então, queria agradecer a Rafaela, ao Bruno e a todos que nos assistem. Obrigada. Obrigada.